Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Adrenaline. Já foi ao ar até que enfim, um vídeo com o PC dos Sonhos, vocês já conhecem as peças dele. E agora é hora, na verdade, de vocês entenderem por que ele demorou tanto. Porque o plano inicial, se eu não me engano, era lançar no final do ano passado, né? Era como todo o PC dos Sonhos, né? Era pra lançar no final do ano, que é o ano corrente, vamos dizer assim. Era para ser o PC dos Sonhos 2017. E o seu calendário não está errado, é 2018. Era para ele ter saído mais ou menos na mesma época que saiu o PC dos Sonhos AMD, que esse saiu, esse está no ar, esse vocês já viram. Só que agora nós vamos contar todos os problemas, para vocês terem uma ideia do que foi que a gente passou e por que atrasou tanto esse vídeo. E mesmo assim continuamos com peças que podem ser consideradas sonhos, porque a gente não teve uma mudança, principalmente na questão de placas de vídeo. Sim, né, que a gente muito obrigado por estagnar o mercado. Nós já estamos com elas desde o final do ano passado, então continuam, tu vê? Continua sendo produto top de linha. Produto top nós temos até, por exemplo, nós temos o exemplo a Titan, mas de novo, é uma linha que não é exatamente gamer. Né? Não, e ela custa 3 vezes, uma Titan custa 3 vezes o valor de uma 1080 Ti, o desempenho é praticamente o mesmo, então não tem sentido nenhum. Outra visão de mercado, aquela placa. Seria mais um conceito do PC ostentação. Aí poderíamos botar uma Titan, mas não é a pegada aqui. Mas vamos cronologicamente. E nosso primeiro problema foi peça. Eu já reclamei, acho que no vídeo quando eu estava falando de qual peças a gente usou, que foi o tal do 7980XZ. O que a gente tenta... aqui a gente tenta pegar o processador, as peças mais caras que for possível e com mais alto desempenho. E a gente tentou esse que é o topo de linha da Intel e não deu. Não teve jeito. O Fábio acho que foi um dos que mais entrou em contato com eles. Meu Deus do céu, a gente tentou envolver várias empresas, além da Intel, a gente tentou envolver as outras empresas aí que enviaram produtos, a própria Thermaltake estava tentando ajudar, mas não teve jeito, tá? Não se mostraram interessados também, eu acho que é uma pena, porque era legal, já que a AMD, né, deu uma ajuda, enviou o TR-1950X e tal. Então a gente queria tentar colocar o processador topo de linha da Intel. É legal até para vocês saberem por que a gente tem, por exemplo, mais reviews de Ryzen, por que nos nossos comparativos a gente costuma ter mais modelos da AMD. É porque eles mandaram o line-up inteiro. Então quando a gente quer fazer um comparativo de processadores, a gente tem todos. E da Intel já começa a surgir uns buracos. Então tem comparativo que a gente colocou o Core i5 8400, não era ele. Era para ter ido outro. Porque é o que a gente tem aqui, entendeu? Isso às vezes as pessoas não entendem. Nós somos diferentes de lojas de informática, por exemplo, que tem sempre os produtos, acabam utilizando, fazendo os testes e depois colocando numa máquina, né, vai estar no mesmo estado e tal. Já que às vezes as assessorias das empresas sequer têm o produto. Então a gente sabe, né, às vezes recebe um produto para girar em toda a mídia nacional, absurdo. Entendeu? Sim, e aí o que acontece? A gente faz os testes. A gente teve aquele Core i5 que era desbloqueado da 8ª geração. O 8600K. Esse a gente tem testes dele no Adrena, a gente tem review, só que, por exemplo, ele era o cara para ser comparado com alguns modelos Ryzen, e no comparativo não é ele que tá. Tá o outro Core i5 que a gente tem fixo aqui, que é 8400, por falta de processador. O caso desse processador da Intel é uma coisa que a gente faz bullying desde que ele foi anunciado na Computex. Em videocast a gente fez muito bullying, que ele tinha muito cara de esse processador foi lançado para ter um Intel com mais núcleos que a AMD. E a gente vê no mercado uma presença, não tem muita presença esse processador. Então, em partes, a Intel não quis mandar. Principalmente por causa do valor também, né? Ele era muito caro e acho que a Intel não tinha muito interesse em vender tanto assim ele. Era mais tipo um produto, olha só, ele existe e ele tem mais núcleos que o Ryzen Threadripper. Mas deu para ver que a disponibilidade dele é muito limitada. Acho que o custo e a prática não vai acabar entregando o resultado. E convenhamos, nesse perfil de produto que é voltado a testes, rodar jogos e tal, não faz diferença. Não ia fazer diferença. Tem boas chances de você ter processadores com muito menos núcleos, mas operando numa frequência mais alta, que entregar um resultado melhor. O que foi legal, que eu até comentei também, acho que se não me engano, no primeiro vídeo das peças, é que no final das contas a gente acabou ficando com o rival do modelo que está no PC dos Sonhos AMD. Que o modelo que a gente tem disponível aqui é o 7900X, se não me engano. 7900X, que é 1020. E que é o cara que no preço briga com o Ryzen Threadripper 1950X, que é o que está lá no PC dos Sonhos AMD. Então a gente acabou ficando com concorrentes diretos, apesar de que
Ele é o processador de entrada, digamos assim, da sua Core linha. i9. Ele é o processador de entrada, ele tem 10 núcleos, 20 threads, custa R$10 mil, entrada, né? Dentro desse mundo de processadores super caros. Então foi nossa principal dificuldade em relação a peças, junto com talvez a questão do líquido colorido, né? Que no final deu errado para dar certo. A gente, estamos falando aqui de vários produtos que não tem uma demanda alta de saída de mercado e tal. E quando a gente fez o projeto, o gabinete e tal, que a gente decidiu colocar uma cor do líquido para as placas de vídeo e um outro sistema separado, com outra bomba, outro radiador e outra cor para o processador. E aí que a gente fizemos uma coisa lógica, né? A questão verde para as placas NVIDIA e desde o início a ideia era o azul para a Intel. Mas não tinha. Só que não tinha. Então, o que aconteceu? Dentro das opções, a gente tinha a opção branco e preto. A gente achou que, de repente, o preto ficava um pouco mais ser branco no branco. Imponente e tal, e pegamos o preto. E aí, enfim... E aí, isso vocês vão ver no outro vídeo tudo que aconteceu, entendeu? Ou já viram, na verdade, né? E aí... No outro vídeo. Mas que, no final... a gente, devido até esse monta e desmonta, a gente foi perdendo parte do líquido nas etapas e tal. Mas vamos para o terceiro problema, então. Por que a gente montou e desmontou? Então... A primeira vez o sistema tecnicamente se desmontou sozinho. Ultra Wide em Quad HD é um rolo... Nossa! Caralho! Tá, mas o porquê? Vamos achar. Esse é um tipo de artigo que a gente queria a parte visual também, entendeu? Ela faz parte, ela deixa o computador mais bonito e tal. Isso aqui é hardware porn, filho. Isso aqui então é a gente, porn de hardware. Além do sistema de líquido, de toda essa parte da gente moldar, a gente fez um projetinho, vamos botar esse tubinho aqui que vai ficar mais bonitinho e tal. E colocamos alguns acessórios ali só para fazer um apelo visual. Tinha um esqueminha que ficava girando. E que um girava mais devagar que o outro, isso era muito irritante para quem tinha toque. Porque tinha um que girava super rápido e outro girava um pouquinho mais devagar. O líquido estava passando igual, só que por algum motivo o ritmo da rotação dos dois era diferente. E como vocês podem ver, o sistema é simétrico. Nós temos bombas iguais, nós temos radiadores iguais, e uma girava um pouquinho mais devagar que a outra, dava uma agonia. Então, o porquê eu tô falando isso? Porque daí tinha uma série de conexões que agora nesse projeto final não tem. Então, por exemplo, numa determinada curva aqui, foi feito tudo direto com o mesmo tubo. Já no primeiro projeto, aqui tinha uma conexão, lá tinha outra, para ficar um aspecto visual mais bonito. E quanto mais conexões, mais possibilidades de problemas. É uma coisa que o cara que está montando um water cooling customizado tem que ter ideia que cada vez que ele fizer uma quina, ele está atrapalhando a fluidez do líquido. Mas no nosso caso o primeiro projeto era a gente quer fazer algo bonito. O projeto número 2 e 3 era a gente quer que funcione. Então vocês vão ver que a gente vai reduzindo cada vez mais a complexidade até chegar... Que ficou bonito no final das contas, gostei do resultado final, mas a gente reduziu bastante a quantidade de curvas e coisas exóticas. Justamente. Então, é um tipo de projeto que a montagem demora, é chato, entendeu? São todos tubos rígidos, então para conseguir moldar é necessário um equipamento, um soprador, que a gente chama, que ele aquece bastante os tubos, e aí tu consegue fazer determinados moldes. Existem certas limitações também, né? Sim. Eu tenho que, por exemplo, colocar um tubo de borracha por dentro dele antes de gerar esse molde, senão na medida que eu dobro, ele dobra junto e não tem mais uma espessura para correr o líquido. Então tem uma série de coisinhas que, tornam o processo bastante chato. Esquenta, dobra. E aí dá muito erro, tá? Então tu não compra, tu não faz um cálculo bem certinho. Tenha cano sobrando. Tenha. Porque vai precisar, entendeu? Em várias situações, se tu bobeou ali, depois quando tu quiser, tu até consegue aquecer de novo, desfazer a curva, mas ele já fica deformado, então dependendo de onde que vai ficar feio e tal, então já... E foi uma hora que o que pegou bastante também foi a inexperiência nossa com sistemas customizados, porque na Adrena vocês acompanham os hardwares que a gente trabalha, a gente testa muito hardware, mas pode ver que raramente são projetos customizados. Mas tu vê, daí Diego, devido, enfim,
vocês viram, vão ver o problema, de repente já está na tela de vocês aí o problema que aconteceu. E assim, poxa, e agora? O que foi? Então a gente começou a trabalhar no que estava acontecendo. E aí, vamos deixar bem claro o que aconteceu. As placas estavam aquecendo bem mais do que a gente esperava para um sistema de liquid cooling. E aí o sistema explodiu. O que é uma experiência de usuário bastante negativa. Ele desmontou justamente um dos canos que fazia o líquido chegar ou sair das GPUs, não lembro qual das duas coisas. Ele simplesmente colapsou e espirrou um chafariz verde. Não, e o curioso foi que o processo de montagem aconteceu enquanto o Diego tinha saído de férias. Eu fiz toda a montagem e tal, e ele estava no meio das férias quando eu acabei. E daí, pra gente ganhar tempo e não ir lá pra frente, como aconteceu... O que aconteceu? Diego, tu consegue vir um dia? Não, claro. Aí eu vim. Aí eu tomei liquid cooling na cara verde e voltei para minhas férias. E aí veio uma parte que, assim, pô, ali foi um desânimo muito grande, tá? Porque, como eu coloquei, é muito chato, é um processo demorado e tal. É um sistema difícil de montar. E, pessoal, estamos falando de um sistema com peças muito caras. O líquido foi por tudo, dentro das placas de vídeo, por cima da placa-mãe, estourou aqui, vocês vão ver dentro o que a gente teve que fazer. Ali deu um desânimo geral, entendeu? O que dá assim, olha, e agora, o que a gente faz? Bom, felizmente, o fato de ser peças caras também tornam elas produtos mais desenvolvidos com materiais de melhor qualidade. Então, a gente esperava que eles resistissem mais, né? E foi o que aconteceu. Plates, tem toda uma proteção em torno deles. Detalhe, às vezes o pessoal ainda chama de resfriamento a água ou chama de water cooling, mas não é água que está aqui dentro. Então, esse treco que espirrou, o coolant, ele é um líquido que não reage. Ele não é que nem a água que ia corroer muito rápido, né, o hardware. Então, isso foi uma das coisas importantes. A gente espirrou um líquido que não destrói o hardware, obviamente. Mas ficou tudo verde. Entendeu? Então, partindo depois que aconteceu o problema, assim, o que nós vamos fazer? Bom, primeira coisa é limpar. E limpar, eu tive que desmontar tudo, não apenas as peças, os hardwares, eu tive que tirar todas as conexões, porque como o problema aconteceu por quê? Porque aqueceu muito o líquido. Quando o líquido aquece, essas conexões que fazem as ligações são de ferro. Elas aquecem muito, mas estavam aquecendo muito. E quando elas aquecem muito, elas fazem o tubo trabalhar, ele vai se deformando, então o que ele está encaixado, bem apertado, ele começa a reduzir. Ficar maleável de novo, é assim que você dobra ele? Reduzir, acho que na edição aí vocês vão ver um tubo que aconteceu, como que ele fica após acontecer isso, e aí ele tende a soltar por causa da pressão do líquido quente, né? E se você olhar bem, na verdade, os canos até se distorcem um pouco. Antes de acontecer a desgraça, eles começam meio que dar uma desanimada assim, aí ele estoura. E aí veio todo o processo de desmontar a peça, algumas peças inteiras, entendeu? Então eu tive que desmontar. A placa-mãe, por exemplo, tiramos todos os conectores, os fãs, tudo. A placa-mãe a gente desmontou bastante, tá? Porque foi uma das peças que foi mais atingida. As placas de vídeo... espirrou bastante para cima. Acho interessante. Foi o gabinete eu tive que desmontar inteiro para limpar. Utilizamos muito lenço umedecido para utilizar daí para... Que mancha. Para limpeza de bebês, entendeu? Mancha. Nosso gabinete branco. Por isso que vocês vão ver muitas na edição aí, muitas fotos do kit. Tivemos que comprar pano, algodão, cotonete, uma série de coisas que não é o uso para essa finalidade, mas que para limpar foi de bastante ajuda. E chegamos a um nível de colocar coisas embaixo da torneira. Todos esses cabos, por exemplo, de conexão aqui, dos cabos de energia brancos que fazem a conexão, ficaram completamente verdes. E não dá, imagina se aquilo ali seca e tal, ia ficar feio, ia perder a proposta dele. Então, qual que era a única coisa? Tocar embaixo da água. E a gente chegou, esse fã que tá aqui, eu inclusive fiz uma marcação nele. Pra saber na hora que eu tava, olha aqui, vamos gravar e vamos ver no que vai dar. E ele foi para baixo da água, pessoal, tá? E é um fã, tu vê, com LED e tudo, tem um motor ali que faz as hélices girar e tal.
foi para baixo da água, da torneira mesmo, né? E tá funcionando. Vamos ver a E tá funcionando durabilidade. perfeitamente, isso que a gente... É assim, para todo eletrônico, tá? De celular, notebook, PCs gigantes de alto orçamento, se você derrubou na água, espera secar bem, dá um bom tempo para secar. Usa tudo que você puder que puxe umidade e é possível que ele volte a funcionar. Nós seguimos o processo ideal de secagem. Abrimos as janelas aqui do estúdio, pegamos um varal e botamos literalmente todas as peças desmontadas e tal no varal, no sol. Cantando aquelas musiquinhas de lavadeiras. Por alguns dias, tá? Seca infelizmente, todas as peças, sequer uma peça deu problema. A única coisa que a gente não conseguiu reaproveitar foram os tubos, porque eles moldaram nas pontas ali, né? Então, se eu quisesse reaproveitar, seriam pedaços deles, porque era obrigado a cortar a ponta. Tá? Ele distorceu, né, totalmente a ponta, porque o nível de aquecimento nas partes metálicas era absurdo, não dava para encostar. Então, se o seu sistema de resfriamento está do nível que você não encosta nele, um customizado, provavelmente tem algo errado. E aí, terminamos essa parte toda de limpeza e tal, e aí assim, tu já tinha voltado de férias, né? Daí tivemos que esperar, logicamente, chegar alguns componentes, que foi, no caso, foram os tubos novos. Foram os tubos novos, justamente. E daí, vamos lá, remontamos, seguindo o mesmo processo de antes. Os tubos originais quem tinha mandado? Era Thermaltake? Thermaltake. Não, tudo... Ah, tá. E a gente teve que pedir uns resgates também, né? Tivemos que pedir uns resgates e agradecemos a Pichal aí que na correria nos ajudou e era a única que tinha ainda... A gente só dizia, manda mais cano, manda cano. Remontamos tudo e daí tudo prontinho de novo, seguindo o mesmo conceito do primeiro. Você conseguiu recuperar bastante do líquido, né? Desmontando para montar. Foi só um tubo desse verde mas o que acontecia é que a gente tinha 2 tubos do verde. Sim. Porque ele já tinha sido usado num PC dos sonhos anterior que a gente tinha levado para BGS. Ah, verdade. Tá? Então a gente tinha o do verde. Já o preto, mas que não aconteceu o problema, apesar de aquecer também, não faltou ele, tá? Tem um detalhe aqui também que é importante destacar em sistemas de liquid cooler. Ele está todo fechado. Se a gente quiser pegar essa máquina e deitar, não vai ter problema nenhum, entendeu? A bomba vai estar funcionando e tal. Isso é, inclusive, um procedimento indicado para te fazer. Após você colocar o líquido dentro, logicamente cuidando para não ter nenhum dos buraquinhos ali aberto, principalmente por onde você coloca o líquido, dá uma boa chacoalhada mesmo na máquina. Então virar ela com ela ligada, porque isso faz o ar que está dentro sair e efetivamente ele tem um resultado na ajuda da dissipação do calor. Você sente como você não devesse estar fazendo isso, mas é para fazer. Quando a gente começou a tombar, ele me deu uma agonia. E aí, pronto, máquina montada, tu já de volta das férias. Round 2. Começa de novo. Nesse intervalo ainda estava líquido verde, líquido preto. O que acontece? De novo, estoura lá atrás. Só que daí estourou na parte de trás e novamente das placas de vídeo, tá? E dessa vez a gente estava cuidando. Então ele estourou, mas a gente não deixou o sistema colapsar. E vale um destaque aqui, quando estourou a primeira vez, assim, poxa, logicamente, depois de ter processado tudo, assim, pegamos poucas imagens, eu até falei pro Thiago assim, mas tu queria que eu fizesse o quê? Que eu ficasse pegando imagem com um monte de peça cara ou que eu desligasse e fosse... Não, a gente tava em pânico com panos, tentando... Então, é que depois que a gente, olha, vamos tentar tirar algo legal de mostrar todo o processo que aconteceu, daí fica muito mais fácil de processar depois. Não, e já que a gente passou esse perrengue, pra ninguém mais passar. Ó a cagada que nós fizemos, não faz. Mas enfim, aí definimos tudo, e durante o gameplay, novamente aqueceu, estourou a parte de trás. Não foi tão complicado, mas aí colocou novamente em jogo o projeto. O que está acontecendo? Né? Não foi resolvido, entendeu? Começamos tudo, né? Durante isso eu cuidei com conexões, achei que poderia... A gente de início achou que era uma conexão mal encaixada, porque como eu coloquei aqui no início do vídeo, eram muitas conexões. Então eu tirei um pouquinho, tirei alguns conectores de trás e fiz o projeto para deixar mais eficiente. Mas visualmente na parte da frente ele ficou próximo ainda do que era a ideia. Aí o que acontece? A gente entrou para
Montamos pela terceira vez, dessa vez tinha líquido azul. E nessa vez, o que aconteceu? Depois de várias conversas, até com uma indicação do pessoal da Thermaltake, que foi o Douglas, ele é case model e tal, e ele deu uma série de dicas, mas a gente fazendo a nossa análise, não era a princípio isso que estava surtindo ele não relatou nenhum problema. Não tinha nada de errado no nosso projeto. A gente mandou fotos de como a gente organizou, como é que a gente configurou, o que estava sendo usado. Então, esse radiador era para dar conta tranquilo de 2080 Ti já operando. Já temos 2 radiadores, gigantes. Que cada um tem 4 fãs de 12 mm. O processador é um overkill ridículo. Aquele radiador desse tamanho para o processador sozinho é um belo exagero. Então, ou seja, mas daí a questão foi de repente do ar. Fizemos tudo direitinho e tal. Já com o ar para dentro, ar para fora, ar para dentro e para fora. E daí foi pro gameplay aquecendo. E aí? Daí a gente, mas calma aí. Daí... Mexendo no software de configuração LED RGB da Thermaltake, que também configura a velocidade, aí aconteceu o seguinte, estava tudo em high performance. As fãs estavam em alto desempenho, configurados lá. Não, na verdade, o software ele mostra a rotação. Mas independente do que o Diego colocava de perfil, se era o modo silent, performance ou manual, não existia nenhuma mudança na rotação dos fãs. Então, assim, poxa, calma aí. Tem algo estranho. A gente colocava modo silencioso, 900 RPM. Modo alta performance, 900 RPM. Aí ficava brincando com a barrinha. Não era nem, você não batia nem 800. Tinha uns que rodava 700, vocês iam baixando aquela barrinha, aumentando e reduzindo a performance, era sempre o mesmo. Aí abria especificações técnicas da fan. Vamos lá ver, quanto é que essa fan normalmente gira? Tava lá, 1800 RPM. Até quanto ela pode alcançar, na verdade, né? Então, ela gira até 1800 RPM. Aí eu coloco em alta performance, ela roda no máximo 900. Ou seja, ela está rodando a 50% da capacidade dela. Acho que ela tem um pouco menos. Não, tinha uns que rodavam, eu vi uma rodando a 400 RPM. Daí... E aí, qual era o problema? O radiador não esfriava. E aí, por que isso aconteceu também? Justamente, resultava nesse problema de aquecer, mas convenhamos, temos, como eu estava colocando até antes ali, olha, nós temos 2 radiadores, um só para as placas de vídeo e outro para o CPU. Não, era um problema que a gente achou também meio que na insistência mesmo, porque são 4 fãs por radiador. Teoricamente, eles já estão configurados numa velocidade média e não deveriam ser o problema. Mesmo na configuração standard ali, sem mexer em nada, a gente acreditou que ia rodar bem. Só que o que estava acontecendo eles estavam rodando muito abaixo da capacidade deles, não conseguia criar um fluxo de ar potente o bastante para resfriar o radiador e o sistema lentamente ia em direção ao seu colapso. O que acontece? As 1080 Ti, a temperatura máxima de operação de um chip desses é tipo 94 graus. Mas elas nunca chegavam próximo disso, tá? Vale ressaltar isso também, né, o sistema colapsava ali próximo dos 80, eu acho, se não me engano. Eu acho que às vezes até, de repente até menos. Chegando a 70 graus, 70 e pouquinhos, os conectores de metal já ficavam muito quentes. E aí se ele mantivesse essa temperatura, ia acontecer. Sim, não, e aí isso é uma coisa que, como eu mexo menos com com sistema de resfriamento líquido, para mim 70 graus, uma GPU em alta performance não é um problema. Tanto que ela estava operando ainda numa frequência bem alta. Porque para 1080 Ti estava tudo sussa, tá tranquilo. 70 graus para mim eu estou em casa, eu rodo até 80, 85, 94 graus é quando ela vai começar realmente a dar throttling. Só que o problema é que esse lance dela de operar 70 graus é o que faz todo o resto do sistema de resfriamento líquido colapsar, porque é quando os tubos envergam, são temperaturas altas demais para os tubos. O radiador não conseguia resfriar e a gente entrava no loop até o sistema explodir. E aí, ainda vale ressaltar uma outra coisa. Antes da gente descobrir esse processo o que era o problema efetivamente, todos os vídeos anteriores da primeira montagem, da segunda montagem, das peças que iam fazer parte do PC dos sonhos, estavam no HD de uma máquina de edição. E do nada, um dia que o Thiago disse, olha, essa máquina parou de funcionar aqui, não estou mais conseguindo assim, deixa eu tentando ligar a máquina e de repente eu tiro o HD, um HD de 4 TB, ou seja, tinha muitos dados ali, não eram apenas o PC dos sonhos, vários dados, inclusive isso vai gerar um novo artigo em breve aí, backup. De backup para o Adrenaline. Assim, meu Deus, e agora? Nós perdemos tudo, o vídeo de apresentação, tudo que a gente gravou do processo de desmontagem das máquinas, de limpeza e tal.
refizemos o vídeo, né, Diego? Na verdade, você refez o vídeo de apresentação das peças. Eu fiz 2 vezes a introdução das peças. E eu gosto muito da versão, que acho que não foi a que foi usada no final, né, Thiago? Em que eu sou agredido por um calendário da Mafalda. Enfim, chegou a hora de montarmos o PC dos Sonhos 2017. Porque a gente sabia que nosso PC dos Sonhos 2017 estava saindo no meio de 2018, então a gente foi fazer uma brincadeirazinha. Enfim, chegou a hora de nós atualizarmos o PC dos Sonhos 2017. O Iesin errou muitas vezes o arremesso do calendário, que a ideia era eu ser atingido no rosto pelo calendário, mas a mira dele não estava legal. O PC dos Sonhos 2017. O PC dos Sonhos 2017. Você errou. O PC dos Sonhos 2017. Essa serve também? Não sei, acho que tem que ser no meio do rosto para ter o efeito mais dramático. O PC dos Sonhos 2017. 2017. Ok, segundo informações do calendário da Mafalda, que a produção acabou de gentilmente me jogar aqui, nós já estamos aí em 2018. Já avançaram alguns meses de 2018. E aí a gente perdeu até esse vídeo também. Não, E aí a gente recuperou. E aí, não, e a gente tava com esse perdido, esse HD, e já com a máquina montada. Como que a gente ia refazer um vídeo de apresentação das peças se elas já estão ali? Né, não, tinha coisa que não tinha, definitivamente não iríamos montar, né, Di? A nossa narrativa era, olha as peças, olha a gente montando, olha ele rodando. A gente faz o PC dos Sonhos assim. E aí como é que a gente vai fazer a narrativa? Olha as peças, mas já estão montadas, e agora a gente não monta, porque a gente perdeu o vídeo que a gente monta. E felizmente, do nada, após um dia assim, vou dar mais uma tentadinha, entramos em contato com a fabricante e tal, e vou dar mais uma tentadinha, ligar numa outra máquina. Logicamente, já tinha testado em algumas máquinas, mesmo o indicado quando tu tem um problema, olha, calma, não fica ligando muito. Não entra em pânico. Liguei e ele, bendito, funcionou. Aí assim, olha, tá funcionando, não alimentamos muito as esperanças de ninguém e comecei a copiar pastinha por pastinha, até que um dia assim, agora vamos nessa aqui maior, que era uma pasta com 3 tera e pouco. Muito do vídeo de vocês é ilustrado porque esse HD deu um último respiro. E aí, felizmente, conseguimos recuperar e felizmente o problema estava depois de muito tempo ali na velocidade dos fãs. E o que causou isso? É que aqui funciona o seguinte, são fãs que eles têm todo esse sistema de LED, então a conexão de boa parte, desse sistema da Thermaltake é todo através de conexões proprietárias. Então, são 2 sistemas, inclusive. O dos radiadores, que são no total 9 fãs, era um tipo de conexão. E aqui do bloco, esse outro fã aqui de baixo e o de cima é um outro tipo de conexão. Então nós tínhamos 3 controladores que ficam atrás, que são, cada um desses 3 suportam 3 fãs, davam 9 fãs que tem atrás. E mais 3 controladores que estavam num outro... 3 fãs que estavam num quarto controlador, que tinha conexões diferentes, mas com uma tecnologia de cascateamento, tipo placas de vídeo. Tu vai cascateando um no outro. Pra quê? Pra te não ficar conectando, precisar de 4 conexões USB na placa-mãe. Então tu vai conectando fazendo essa ponte entre eles, e o último tu conecta na placa-mãe, e através do software tu consegue controlar as luzes de cada um desses fãs e tal, e a velocidade das ventoinhas. Porém, entretanto, devido eu não sei se um desses fãs é diferente, a gente nem detectou, e também, quando a gente descobriu, a gente largou de mão de saber, mas qual foi a solução? O Diego definiu as cores, separamos eles dos demais, e aí... Não configuro mais. Conseguimos configurar. Quando a gente separou, a gente já conseguiu setar numa velocidade máxima em modo performance, que foi para 1400 e pouco. Sim. Aí já começaram a rodar numa rotação muito mais alta, e vocês vão ver no vídeo de testes o resultado da performance térmica disso. Mas foi. Tipo, ele tá até agora do nosso lado e não quebrou. Então você pode ver que ele resiste. E já aí rodou todos os testes, uma temperatura bem aceitável. Mas tu vê, era uma coisa difícil de ser descoberta, e acabou porque ali mesmo a gente definindo ali no software que, olha, tá tendo essa limitação e tal,
na minha cabeça, ele era para estar conseguindo dissipar bem o calor, Sim. né? A gente acreditou que era ligar e ia estar numa configuração aceitável. Tanto é que o PC dos sonhos antigo era assim. Lógico que ele estava apenas no processador e na maioria dos jogos o processador não é o componente que é mais exigido, né? Mas, enfim. E tem também a última novela, que é a configuração das cores. Porque em partes a gente descobriu o problema, por que estava dando esse problema no resfriamento das placas de vídeo, depois que eu gastei um tempo nos softwares de configuração. E eu volto a repetir algo que eu já disse no PC dos sonhos da AMD. Tente unificar o seu ecossistema de RGBs. Porque nós temos o software da Corsair, que está configurando os periféricos, nós temos um software da Alienware, que conversa com o da Roccat para configurar a tela e o mouse, porque o mouse é Roccat, a tela é Alienware. Nós temos um software Aura da Asus, que está configurando a placa-mãe e as memórias, e nós temos o software da Thermaltake configurando os LEDs. E, cara, como dá problema? Eu não salvo nenhum por enquanto, desculpa, mas todas as fabricantes têm que trabalhar melhor nas suas interfaces. Mas teve até um ponto que foi curioso ali no final, que... Quando eu quebrei? Não, a questão das memórias, por exemplo. Quando ele instalou o software, as memórias também são da Corsair, assim como o teclado. Sim. Quando ele instalou o software para controlar o teclado, o software já detectava que tinha uma memória Corsair e aplicava uma outra configuração de cor lá que já estava sendo configurado pelo software da Asus. Então, mesmo existindo esse conceito aberto e tal, se tu tá utilizando dois softwares, às vezes um vai tentar passar por cima do outro. Olha o que acontecia. Eu configurava tudo certinho da Asus para ficar tudo azul, para fazer ali a parte Intel. E aí, quando eu reiniciava, trocava a cor das memórias. Eu acho que era tão mais simples as empresas fazerem o seguinte, olha, quem vai cuidar é a placa-mãe, o software da placa-mãe. Caixão, bota tudo ali, não fica desenvolvendo um software, senão sempre vai dar problema. Aí o que acontece? Eu demorei muito para perceber que era porque a Corsair tinha um outro padrão que estava salvo no software da Corsair, que abria em segundo plano, eu nem lembrava que ele estava instalado mais, e ele dava problema. Aí o jeito foi desinstalar o software da Corsair, porque o teclado já estava na cor que eu queria, não ia mais mexer, e aí as memórias pararam de ficar trocando toda vez que eu dava boot. E aí eu quebrei um treco, porque outra coisa estava acontecendo, o software da Thermaltake, toda vez trocava, com algumas LEDs ele trocava. Então eu configurava certinho, eu desligava, ligava, tava cores erradas. Isso a gente já falou no PC dos sonhos da AMD, né, Diego? Nós tivemos essa dor de cabeça também. E aí o que eu fui atrás? Eu decidi uma altura que eu ia fazer o seguinte, já que elas ficavam trocando de cor, eu ia só reorganizar os cabos até eles ficarem... Já que ele insiste de trocar de cor, pelo menos o cabo certo vai estar na fan certa e ela vai trocar e vai ficar na cor certa. E aí eu arrebentei. Uma das conexões é micro USB, ela liga na placa-mãe e ela faz a parte lógica. Ela manda as informações para você trocar dentro da memória que está no controlador qual é a cor. E numa puxada dessas veio junto o socket e a parte soldada da placa. Veio tudo. Numa puxada veio tudo. E aí, para mim, nossa sorte, isso foi muita sorte mesmo. O controlador ficou com 3 cores presas nele. Ele fica, isso é uma... tem memória interna. E as cores que ficaram presas foram verde, azul, que é o que a gente usa, justamente uma em cada lado, e uma branca. Uma ficou presa na cor branca. Só que nós temos um total de 8 fãs que precisam ser configuradas. Os radiadores. E nós tínhamos 9. Então, quer dizer, eu quebrei uma em definitivo na cor branca, as outras 2 são cores que eu consegui usar, e por sorte eu consegui fazer todas estarem certinhas em azul e verde na base do liga, vê qual cor tá, desconecta. Liga o outro e vai. Tem uma aranha lá atrás, é um ninho de rato aqui de cabos, porque é muito cabo ligando tudo isso. Mas ele ficou em definitivo, toda vez que eu ligo tá bonitinho. Azul para tudo que é de hardwares relacionados à CPU e tudo verde na parte NVIDIA. E está essa bela obra de arte, que deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Então fica a dica. A gente penou bastante, porque como nosso foco não é case mods, vocês acompanham os conteúdos da Adrena, vocês sabem os hardwares que a gente costuma testar. Então não é uma coisa que a gente trabalha com frequência. Se você quer brincar desse tipo de coisa, é preciso ter bastante paciência, tem que estar pronto para fazer experimentação, para testar de novo. E às vezes, todo micreiro já sabe isso. Às vezes não vai funcionar e você vai perder muito tempo até descobrir o que estava acontecendo. E às vezes não é o que você estava pensando. Tempo e dinheiro, né? É, tempo e dinheiro. E pode ser que espirre líquido em você. Não queimou, mas estava aqui. E é isso, agora, né, Diego? Vamos colocar esse PC dos sonhos ele vai estar aí em alguns artigos, gameplays e tal, e também vamos ter que fazer uma batalha, né? Vamos pôr o PC Afinal, isso aqui é Intel e NVIDIA.
E vamos por ele brigar com o PC AMD, vamos por ele brigar com custo-benefício e também vamos ver como é que ele fica do lado do PC baratinho da crise, só porque é divertido. Mas também para vocês conhecerem a performance, vai ter mais um vídeo, nós vamos mostrar, afinal de contas, o que é esse sistema que a gente montou entrega, principalmente os termos de temperatura de placa de vídeo, é o que vocês devem estar curiosos para saber quanto que ele roda agora, né? Uma curiosidade é que ele pesa 44 quilos, né, Jim? A gente acabou de experimentar, o Fábio conseguiu levantar esse treco sozinho, aí deu que ele pesa 44 quilos. É bem pesado. Não recomendo carregar em uma pessoa só. A gente estava mais ou menos estimando o preço por quilo, como a gente tinha feito outra vez, dá na casa, se a gente contar os periféricos, dá mais ou menos uns R$1.000 o quilo, que é bem caro também. Mas assim, e também outra coisa que é legal destacar, que às vezes o pessoal não entende. A gente trabalha aqui com o conceito de montar as peças que seriam sonho de consumo. Assim. Você tem um orçamento infinito, você quer montar o que há de máximo da indústria hoje num PC. E já aconteceu nos PCs anteriores, aconteceu nesse aqui também, que às vezes você não tem o resultado ideal. Por exemplo, nosso processador tem 10 núcleos e 20 threads, e quando a gente joga, às vezes ele não se sai tão bem, justamente porque menos núcleos teria sido melhor. Mas a proposta aqui é mostrar o que acontece quando a gente junta o máximo da indústria em um único PC e mostra para vocês, até porque é uma das coisas que vocês querem ver. Inclusive, se der problema, fica até mais divertido o vídeo. Mas não é uma coisa que, por exemplo... As próprias placas de vídeo, né, Diego? O SLI em vários jogos, elas simplesmente uma não funciona. Não trabalha. Então, tanto é que as empresas, tanto a NVIDIA como a AMD, deram uma baixada nessa bola. Olha, duas placas é no máximo. Deu. Para por aí. Então, por exemplo, a gente já está aqui usando só 2 placas e a própria NVIDIA está motivando seus consumidores a pararem em 2 placas, dentro do possível não fazer mais que isso. Então... a gente já sabe que tem todas essas questões de quando a gente junta os hardwares mais caros, nem sempre a coisa funciona muito bem. E a gente tem essa crítica, inclusive ao longo do vídeo, em que a gente estiver jogando, a gente vai mostrando, olha, os momentos que simplesmente não alcançou o que a gente gostaria. E com certeza a gente gastou uns 40 mil com isso aqui. Um bom PC de uns 7 mil já seria um belo PC dos sonhos para você jogar. Para ir num Core i7 ou num Ryzen 7, não precisa um Threadripper, nem um i9... Nem 2 placas. Uma 1080 Ti sozinha já vai segurar um gameplay em 4K, 60 FPS, qualidade alta. Então, isso aqui é só realmente porque é legal montar. Eu adoro, principalmente quando ele está funcionando. Eu gostei bastante dele, passei a gostar mais dele agora que ele funciona. E também porque vocês também curtem esse é um artigo que a gente vê que vocês curtem ver e a gente sobrevive a ele dentro do possível. Bom, galera, então esses foram os nossos perrengues no PC dos sonhos. Espero que vocês aproveitem esse aprendizado, principalmente para quem está pensando em fazer um sistema de liquid cooling customizado. Tem que estar pronto aí para cuidar desses detalhes e principalmente para lidar com algumas dificuldades. Você trabalhar com algo customizado é bem mais difícil do que um sistema fechadinho, mas depois que você pega as manhas, fica bem legal. E vai ter mais um vídeo ainda que vai ao ar. Nós tivemos o primeiro vídeo aí com as peças, tivemos vídeo de montagem e o último vídeo, é claro, vamos fazer um gameplay para mostrar para vocês como ele funciona. Então ele em breve deve ir ao ar. E também futuros artigos que o Fábio mencionou. Vamos tirar o PC dos sonhos da AMD que está entediado, porque era para ter saído logo na sequência, ele está montado num canto esperando há meses esse aqui tá pronto para a gente fazer um comparativo. Tá rindo lá, dando sorrisinho. Funcionando e tal. 100%. E disse, foram complicar a vida, né? Detalhe é que uma das coisas que nos ajudou é que as Vega não estão no líquido, né? Não está sistema de resfriamento líquido, inclusive porque é uma coisa que tinha bem menos disponibilidade. A Vega 64 tem bem menos placas disponíveis, então um projeto Liquid Cooling então ainda menos disponível. Vamos assim. Botar elas, Diego? Quem sabe em uma futuras placas, né? Ou melhor, não, né? Como tá, já tá bom, assim tá bom, tá funcionando, não mexe mais. Galera, então muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo e em breve vocês vão ver o desempenho do nosso carinha aqui no próximo vídeo que nós vamos publicar. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Tchau. Galera, enfim, é hora de nós conhecermos a performance do PC dos sonhos Adrenaline 2018. Quem viu já os primeiros vídeos já pôde acompanhar todos os componentes que nós vamos usar para montar esse PC, então nesse vídeo eu não vou detalhar eles a fundo, dá uma olhada lá que nós mostramos peça a peça que nós estamos usando aqui. E também temos um segundo vídeo explicando porque demorou tanto para fazer esse computador, que originalmente era para ter saído no final aí de 2017 e acabou aparecendo agora no meio de 2018. Então vocês vão ver a fundo cada uma das dificuldades que a gente passou para conseguir montar este carinha que está aqui atrás de mim. Hoje o foco é mostrar a performance dele, principalmente em games. Afinal de contas é um PC que nós montamos pensando principalmente em jogos.